Bom, deu certo aqui, viu? Pode começar. Ótimo, então. Nós vimos como calcular a velocidade de uma reação por meio da formulazinha que relaciona quantidade e tempo. Hoje nós vamos ver que existem outras formas de se calcular a velocidade da reação, e esta forma é por meio da lei da velocidade. Esta lei da velocidade, ela vai mostrar a relação entre a velocidade e a concentração de um reagente. Então, a lei da velocidade está escrita aqui, ó, nessa regrinha geral, onde a velocidade ela está relacionada com a concentração dos reagentes, ó, feita com base nessa equação aqui genérica, né? Onde A maiúsculo e B maiúsculo são reagentes, Azinho e Bzinho minúsculos aí são as proporções em mols, né? Aqueles numerozinhos que vêm antes das moléculas. E aqui C e D são os produtos. No caso da lei da velocidade, a gente só precisa da relação entre velocidade e reagentes. Então, enquanto que na equação aparece A, B, C e D, na equação química, na lei da velocidade só aparece A e B porque são os reagentes. Então, na minha lei de velocidade, ó, V, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. V é a velocidade, né, daquela reação. K é a constante de velocidade, e essa constante depende da temperatura, então vai variar de acordo com a temperatura. Esse A dentro dos colchetes, a gente lê como sendo a concentração do reagente A, isso em mol, né? E B entre colchetes, concentração do reagente B, aqui. E por último, A e B são os coeficientes, os chamados coeficientes estequiométricos, que são os numerozinhos que aparecem antes da molécula. Então, aqui seria o que a gente chama de equação genérica, digamos assim, né? Então, essa é a chamada lei da velocidade. Aqui eu tenho um exemplo. A partir da lei da velocidade, aliás, a partir da equação química, a gente escreve a lei da velocidade, e uma vez tendo a lei da velocidade, eu posso calcular a velocidade de uma reação, bastando para isso ter os dados. Então, acompanhem comigo como é que a gente faz a lei da velocidade e como é que calcula a velocidade a partir dessa lei. Para isso, eu quero que vocês anotem aí no caderno só essa equaçãozinha aqui que eu estou destacando, tá? Coloquem aí, tipo, exemplo. Aí coloquem a lei, essa equaçãozinha. A mais 2B, setinha, C. Ó. Então, aqui é uma equação química. E eu vou reescrever a equação química aqui embaixo. Equação química. Quem é a equação química? É A mais 2B produzindo C. Então, esta é a minha equação química. Quem são os reagentes?
tudo que aparece antes da setinha. Então, aqui eu tenho os meus reagentes nesta reação. E produto é tudo que aparece após a setinha. Então, aqui eu tenho o meu produto. Então, tem o reagente, tem o produto. Reagente antes da setinha, produto após a setinha. Para escrever a lei cinética, vou só voltar aqui um pouquinho, eu tenho que seguir esta regrinha aqui. Ó. Coloca a velocidade, a constante K, aí, dentro do colchete, os reagentes, e como expoente, a gente coloca o índice estequiométrico, que é o númerozinho que aparece antes da molécula. No caso desta equação, antes do A, nós não temos nenhum número. Na matemática, a gente tem que lembrar que quando não aparece nenhum número, é porque o valor será 1. Então, quer dizer que eu tenho 1 mol de A nesta reação. Antes do B, aparece o 2. Então, esse 2 é o índice estequiométrico, é o número de mol de B. Então, para A, o valor é 1, já que não aparece nada, e para B, o valor é 2. Então, a gente vai escrever a lei cinética. Prestem atenção, porque o próximo exemplo, quem vai fazer são vocês. Então, a lei cinética, ela segue uma regrinha. Qual é a regrinha? Começa sempre com V igual a K. Isso daqui vai ser constante em todas as equações. Então, ó, vou começar. Ó. V igual a K. Estou começando a escrever a lei cinética para esta equação aqui. Quem é que a gente usa para escrever a lei cinética? Somente os reagentes. Então, V igual a K vezes a concentração do reagente A. Então, eu abro um colchetes aqui, coloco o A dentro. Aí, elevada ao seu índice estequiométrico, que no caso de A é 1. Como é 1, eu não preciso colocar. Eu posso colocar se eu quiser. Mas lembra que na equação ele nem aparece. Quando ele não aparece, é porque é 1. Se eu colocar, está errado? Não. Mas quando é 1, não precisa colocar. Fica subentendido que é 1. Então, não vou colocar, mas entendam que se não aparece nada, é porque o expoente é 1. Vezes a concentração do outro reagente, que no caso é B, então coloco dentro do colchetezinho o B, elevado ao seu índice estequiométrico, que é quanto? 2. Então, eu coloco 2 bem aqui. E aí, acompanharam? A partir da equação, a gente escreve a lei cinética. Uma vez tendo a lei cinética, eu posso calcular a velocidade, desde que eu tenha os dados para isso. Na minha questão, aí, no caso, no meu exemplo, ele dá todos os valores bem bonitinho. Ó. A reação se processa em uma única etapa, aí ele quer que você determine a velocidade. Quando K for 0,3, A for 2 e B for 3. Então, é só substituir. Então, para a gente calcular, agora a gente vai calcular a velocidade.
substituindo os valores que foram dados na questão, né? Então, V vai ser igual. Quem é K? 0,3. Então, 0,3 aí vezes. Quem é A? A é 2, tá vendo? Então, no lugar de A, eu coloco 2. Então, vezes 2. A, qual é o expoente de A se não aparece nada? 1. Então, aqui seria expoente 1, né? Não precisa colocar, porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, vezes a concentração de B, que é 3. Então, 3. É elevado a quanto? 2, que é o expoente de B. Pronto, cheguei aqui numa continha que é só resolver, né? Como a gente sabe, na matemática existe uma ordem de resolução. Então, a gente primeiro resolve as potências, né? Então, eu vou só repetir essa parte aqui. 0,3 vezes 2 vezes 3 elevado a 2, que é 9. V será 0,3 vezes 2, 0,6. 0,6 vezes 9, 5,4. E a unidade de medida será a unidade da constante cal, que é a unidade de velocidade, né? Mol por litro por minuto. Então, foi que nós fizemos aqui. Nós primeiro determinamos a lei da velocidade a partir da equação que foi dada, e uma vez tendo a lei da velocidade, calculamos o valor desta velocidade. Então, a velocidade, aliás, a lei da velocidade, ela é feita a partir da equação. Eu vou colocar outro exemplo aqui do lado e quero que vocês façam, tá? Vou colocar aqui a minha equação química. Vão anotando aí, tá? Eu quero que vocês escrevam a lei de velocidade para esta equação. Lembrando de como nós fizemos a outra. Façam aí, rapidinho. Qualquer dúvida, perguntem.
Já concluímos? Quem me diz aí como é que fica a lei de velocidade para esta equação? Como é, gente? Vai ficar? Começa com o quê? Então, vamos lá. V igual a quê? K. O que mais? Vezes concentração de X. Eu coloco algum número aqui em cima? Por quê? Porque é 1, né? Aqui não tem nada, então é como se fosse 1. Não precisa colocar. Se colocar tá errado? Não, mas não precisa. Vezes. O que mais? Y elevado a 3. Perfeito. Então, esta é a lei cinética para minha equação. Interfere se colocar o Y antes? Interfere se colocar? O Y antes do X? Não, não vai interferir porque é um produto, né? Aí não teria nenhum problema. Mas é interessante a gente seguir a ordem. Mas não teria problema. Não faria diferença. Eu botei a letra A e B. Tem algum problema? Não, não tem de jeito nenhum. Tá ótimo. Agora, vamos supor que a gente tem concentração de X igual a 1, concentração de Y igual a 2 e K, ficou lindo meu K, né? Igual a 0,1. Eu quero que vocês calculem agora a velocidade. Igual a gente fez aqui, ó. Substituir os valores. Passam aí, ó. Tem os dados, substituir os valores. 0,4? É 0,4. Sei lá, não sei multiplicar, não. Lembrando das unidades de medida. Aqui é aleatório, porque é um exemplo que eu estou criando, né? Ó, concentração 1 mol, a de X, a de Y2, a constante 0,1, é só substituir. Então, V igual. Quem é K? Então, 0,1 vezes. Quem é X? Qual é o valor de X? Então, é 1 vezes. Quem é Y? 2 elevado ao seu expoente. Não pode esquecer, né? E é 3. Então, isso daqui será igual. Eu vou repetir para resolver logo a potência. 0,1 vezes 1 vezes 2 elevado a 3, que é 8. Então, isso daqui vai dar 0,1 vezes 1, 0,1. 0,1 vezes 8, 0,8. Muito bem.
Então, nós temos aí que para calcular a velocidade a partir da lei cinética, eu preciso conhecer as concentrações dos reagentes da reação e o valor da constante de velocidade, certo? Ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre essa equação, né? O que é que significa cada um deles, desses fatores, né? Esses valores que a gente tira da equação e eleva é chamado de ordem de reação. A ordem de reação vai falar justamente dos índices estequiométricos da minha equação química. Então, por exemplo, né, na equação química, o índice para A é o Azinho. Então, a sua ordem de reação é A. Para o B, é o Bzinho. Então, a ordem de reação de B é o Bzinho. Então, eu tenho a ordem de reação para A e a ordem de reação para B. Quando eu juntar os dois, A e B, eu vou ter o que eu chamo de ordem global de reação. Então, a ordem global de reação é a soma das ordens de reação para cada reagente. Então, voltando aqui nos meus dois exemplos, aqui, por exemplo, nesse primeiro, a ordem de reação para A será 1. A ordem de reação para B será 2. Se eu perguntar a ordem global de reação, simplesmente é a soma. Então, 1 mais 2, 3. Então, esse 3 é o que a gente chama de ordem global de reação. Então, 1 é a ordem para o reagente A, 2 é a ordem para o reagente B e 3 é a ordem global, que corresponde à soma desses dois valores. Quando eu chego aqui nesta equação, ó, né, que era x e y, a ordem de reação de A, de x, aliás, é 1. A ordem de reação de y é 3. A ordem global é 1 mais 3, que dá igual a 4. Então, o que é ordem global? É a soma das ordens de reação de cada um dos reagentes lá na minha equação. Então, a gente diz, por exemplo, nesse primeiro aqui, a gente diz que a reação é de ordem 3, né? E nesse segundo, a gente diz que a reação é de ordem 4. Se eu perguntar em relação aos reagentes, eu digo que a ordem de reação para o reagente A é 1. Então, a ordem de reação, o reagente A é de ordem 1, o reagente B é de ordem 2. Então, esses valores aí que a gente extrai a partir da equação química são chamados de ordem de reação. E outra leitura que a gente faz também é a seguinte. Oi? Outra relação que a gente faz também é o seguinte: é observar a partir da ordem de reação como é que varia a velocidade. Ó, por exemplo, a velocidade nesta equação ela é proporcional à concentração de ar, né? Então, o que acontecer com a velocidade, aliás, o que acontecer com a concentração acontece com a velocidade. Já em relação a B, é com o quadrado, tá vendo? B não é elevado a 2. Então, a velocidade desta reação, ela varia com o quadrado de B. Então, a ordem de reação vem mostrar justamente como é que velocidade e concentração se relacionam. Considerando a ordem de reação para esta equação aqui, por exemplo, o índice aqui, a ordem de reação para Y é 3. Então, a gente diz que a velocidade varia com o cubo, né, elevado a 3, do reagente Y. Então, todos esses
esses conceitos servem para mostrar como é que velocidade e concentração se relacionam. Eu vou colocar aqui um outro slide em que vocês devem fazer a lei cinética para algumas equações. Vou colocar aqui para apresentar, só um segundinho. Vou mandar você para conversar um pouquinho com o São Paulo, ajuda. Precisamos abafar. Toda aula é a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. Só atrapalha os colegas se você não quer meus colegas. Tá bom. Tá calado. O que é, galera? Estão conversando aí por quê, meu povo? Só conversando dando risada, senão. Atrapalha os coleguinhas, façam isso não. Ó, gente, eu quero que vocês escrevam a lei cinética para essas equações aí. 1, 2, 3, 4. São 4 equações diferentes. Eu vou fazer a da primeira e vocês vão fazer as seguintes, certo? Vou fazer aqui em cima a primeira equação. Quem são os reagentes? Zinco e ácido clorídrico. Antes não tem nenhum número. Então, eu vou ter V igual a K vezes a concentração do zinco, que é o primeiro reagente, vezes a concentração do HCl, que é o segundo reagente. Nenhum dos dois apresentam índice estequiométrico, então está escrita a lei cinética, certo? Agora aqui, pronto, é isso. Vocês vão fazer agora a lei cinética para a equação 2, a 3 e a 4. Só a lei cinética, só escrever a equaçãozinha. Ok, gente. Fica então para amanhã, a gente continua, tá?
Valeu. Tchau, tchau. Natália, depois tu me envia a frequência, né? Por gentileza. Luan Vinícius. Maria Eduarda. Valeu, gente. Abraços. Maria Emília. Maria Jamile. Maria Luísa. Micael. Pedro Lucas. Rafael Jefferson. E o meu treino? Rosa Maria. Alisa Joyce. Cícera Égida. Guilherme Leal. Ana Eve. Bianca Maiara. Álida Ellen. Ana Beatriz. Bruno Henrique. Caio. Galana, não. Jackson. Jefferson. João Marcos. Joyce Luana. Joyce Rodrigues. Laida. Kali. Maria Socorro. E Rafaela. Faltou alguém que chamar alguém? Não, né? Ela não tá aqui ouvindo? Não. Como é teu nome? Eduardo Oliveira. Ah, tá faltando você. Tem a outra é Eduardo, né? É. Oliveira, né? É. Não, espera eu botar. Só um. Olá, turma, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Salinha ficando lotada, todo mundo voltando aí ao normal, né? Se Deus quiser, tudo dando certo. E hoje nós vamos dar continuidade ao que já vínhamos estudando de biologia, tá certo? Vocês, quem tiver trazido aí, acredito que devem estar com o livro em mãos, podem ir acompanhando pelo livro. Lembrando, esse primeiro slide, que foi o que nós trabalhamos na aula anterior, ficou faltando a gente falar como se dava esse processo de condução de seiva bruta e de seiva elaborada. Então, eu vou retomar esse tópico e quando encerrarmos, a gente dá sequência à outra parte do que vimos detalhando no conteúdo do livro. Outra coisa, eu vou deixar disponível para vocês uns vídeos como material extra no Google Sala de Aula, tá bem? Tanto vai estar disponível esse slide, o slide já está lá, como também os vídeos, que eu vou deixar os links para vocês terem acesso, revisar o material em casa, né, tirarem todas as dúvidas. Na próxima semana, vamos concluir o capítulo. O que a gente já tiver visto, eu faço como revisão. Se não der tempo de fechar o capítulo hoje, nós encerramos na próxima aula. Aí, próxima aula, eu deixo um trabalho para vocês. Um trabalho valendo nota aí de 0 a 10. Pronto, vamos lá. Da mesma forma, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir aí ao nosso colaborador da sala, né, para repassar essa dúvida para mim, ligar o microfone, que a gente vai construindo o conhecimento todo mundo junto. Eu já vou começar aqui a fazer a projeção da minha tela. Vou pedir, por gentileza, que desliguem o microfone da sala para não dar interferência aqui. Mas qualquer dúvida, vocês sabem. Estamos aqui para solucionar todas, né? Tentar passar o conteúdo da melhor maneira possível. Começar a fazer a projeção. Quem tiver com o livro em mãos, por gentileza, já pode ir pegando para fazer recortes, anotações, destacar os pontos principais. Já estou começando a fazer aqui a projeção da nossa tela. Desligar a câmera para a minha imagem não ficar travando. Deixa eu começar aqui. Pronto, a partir de agora, tudo que eu mexer aqui no meu computador, vocês veem em casa. Então, esse material, né, que nós estamos estudando é Fisiologia das Angiospermas. Vocês encontram isso no capítulo 8. Tá bem? Nós já iniciamos esse tópico. Página 143. Podem pegar o livro didático que vocês já vão destacando os pontos.
vão utilizando o livro didático como base de estudos, o slide como suporte, porque eu recorto, né, os tópicos principais. E os vídeos que eu vou deixar em anexo no Google Sala de Aula, para vocês utilizarem como material extra de explicação. Isso daqui foi o que nós vimos. Falamos da classificação das plantas, que são as características gerais, né? Das plantas do reino planta. Ligaram o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não vou ampliar a minha telinha agora, porque isso daqui nós já falamos a respeito. Estou só pincelando o que nós vimos, tá certo? Então, falamos isso daqui, ó, sobre a clorofila. O que vocês tenham ficado mais em dúvida foi com relação aos estômatos. Foi uma dúvida da aula anterior. Então, deixa eu ampliar essa imagem para a gente ver. Na célula vegetal, nós temos 3 características básicas que diferenciam uma célula vegetal de uma célula animal, mesmo ambas sendo células eucarióticas. Porque o que é que vai definir uma célula eucariótica? É você ter uma membrana que delimita o núcleo do citoplasma. Ou seja, é você possuir uma carioteca. O que é que uma célula vegetal tem que uma célula animal não tem? Nós temos esse vacúolo de sulco celular, que toma um grande espaço no interior da célula, tá bem? Que auxilia nesse processo de trocas gasosas, controle hídrico, entrada e saída de substâncias líquidas da célula, processo de osmose. Eu expliquei, eu acho que foi para vocês o que seria o processo de osmose, mas se alguém tiver dúvida, eu posso repetir. Temos também o cloroplasto. O cloroplasto, ele vai... Aqui é um zoom, um aumento desse cloroplasto. É nele que nós vamos ter a presença de clorofila, que dá essa pigmentação verde às folhas do vegetal. Nós vamos ter a presença de possível realização de fotossíntese. Isso acontece graças aos cloroplastos no interior dessa célula vegetal. E nós também vamos ter nela, que a distingue da célula animal, uma parede celular, que isso garante essa forma estrutural a esta célula, dá uma maior resistência mecânica. Pronto, isso aqui nós falamos, né, tranquilamente sobre isso, esses tópicos para vocês. Entrando no tópico de fisiologia vegetal propriamente dito, que é o que realmente reporta o capítulo, é só revisão isso daqui, viu? Porque eu não estou detalhando tanto. Nós temos que a fisiologia, do jeito que tem a fisiologia, né, animal, onde nós estudamos essa parte que compõe o corpo humano, nós temos também a fisiologia vegetal, que vai trabalhar isso mesmo, ó, o funcionamento do organismo, só que nas plantas. Então, nós vamos ver esse processo de nutrição vegetal, como se dá esse crescimento dessa planta, as ações do hormônio, são alguns dos tópicos que se estudam em fisiologia vegetal. Isso daqui nós detalhamos, ó. Nós temos elementos químicos que são essenciais para a planta. Então, nós temos as substâncias que vão ser necessárias em grandes quantidades e substâncias que são necessárias em pequenas quantidades. Elas são divididas entre macro ou micronutrientes. Cada uma dessas daqui, ó, dos macronutrientes necessários em grande quantidade ou dos micronutrientes necessários em pequenas quantidades, eles são essenciais para que a planta consiga desempenhar suas funções. Eu dei aqui nesse slide só uma pincelada de algumas das características, né? Isso daqui nós também detalhamos, né? Onde nós vamos ter, por exemplo, o potássio, vai ser regulador dessa pressão osmótica, né? Entrada e saída de substâncias presente no vacúolo. Temos várias características desses elementos químicos. Vocês podem dar uma olhadinha com calma isso aqui depois, né? Já expliquei a respeito. O que eu vou revisar com mais tranquilidade, até a gente chegar no ponto onde paramos, é isso daqui, que eu vou repetir novamente, porque foi um ponto que vocês tiveram dúvida. Nós temos, minha gente, os estômatos.
Os estômatos, eles vão estar presentes na folha da planta. É responsável por realizar essa fotossíntese no vegetal. Dentre as funções, nós temos aqui, ó, trocas gasosas, tá certo? Então, você imagine, nós temos aquela folha, né? Vocês têm uma folha de uma planta em mente. Pronto, nela nós temos várias características, nós estudamos isso quando falamos de folha em morfologia. Então, temos a presença de cutícula, que está dando proteção a essa folha, dando um zoom maior, imagine uma imagem microscópica bem ampliada, nós vamos ver os estômatos. Os estômatos também presentes nessa folha. E eles têm uma característica fundamental. Vão controlar a entrada e saída de trocas gasosas dessa planta, bem como eliminar vapor de água. E como é que isso acontece? É graças a esses estômatos, que podem se abrir ou podem se fechar, que nós conseguimos realizar isso daqui, ó. Fotossíntese. Então, aqui é uma estrutura básica de um estômato. Essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui. Deixa eu passar o meu laser. Porque eu não sei se vocês veem quando eu passo a canetinha. Então, aqui a gente tem uma abertura. Essa abertura é chamada de ostíolo. Então, é quando o estômato está aberto. Tá certo? Então, quando ele está aberto, ele está permitindo a entrada de luz solar naquela folha, né? A troca de substâncias. E no outro slide eu detalho melhor como isso acontece. E quando ele não precisa realizar, quando está alguma falta, por exemplo, está faltando água naquele subsolo, a planta não vai estar gastando energia, não vai estar se esforçando se não tem material, né, por exemplo, assim, suficiente para que ela realize a fotossíntese. Então, o que é que isso acontece? O estômato se fecha. Normalmente, à noite, o estômato está fechado. Não vai ter realização de fotossíntese durante a noite. Por quê? Porque fotossíntese, foto quer dizer luz. Então, você vai estar sintetizando o material inorgânico em material orgânico através da presença da luz. Então, não faz sentido ter à noite. São outros processos que são realizados à noite. Então, aqui a gente tem o exemplo do estômato. O estômato aberto, então essa abertura aqui recebe o nome de ostíolo. O estômato fechado, né? Ele não permite mais a entrada aqui da luz solar, por exemplo. E dentro desses estômatos, nós vamos ter os cloroplastos, pigmentos verdes ricos em clorofila, que facilitam também esse processo na realização da fotossíntese. É aquela história. Ninguém faz nada sozinho. Então, é um conjunto, né, de substâncias necessárias ou de organelas necessárias, de estruturas que desempenham a função. Sim, outro tópico aqui que é necessário. Isso é revisão, tá, gente? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Para que haja fotossíntese, nós temos que ter a presença do CO2, ou seja, do gás carbônico, que é capturado pela atmosfera, né? Está na atmosfera, essa planta captura. Nós temos a presença de água, né? H2O, retirada do subsolo, graças à presença da raiz, dos seus pelos absorventes, na zona pilífera da raiz. E nós temos também a luz, né? Esse conjunto... Ei, Beatriz, Oi. qual é o nome do processo que a planta libera oxigênio? Que não é dois? Um que ela faz de noite, outro de manhã? Pronto, perfeito. À noite, a planta está respirando. Durante o dia, a planta realiza fotossíntese. Ela captura o gás carbônico do ambiente e ela libera oxigênio. À noite é o inverso. A planta também respira e ela respira oxigênio. Então, à noite, ela também captura esse oxigênio do ambiente. E o estômago vai estar fechado, não vai estar realizando fotossíntese nesse momento. Perfeito? Então, aqui, ó, vamos imaginar o processo de fotossíntese. Eu tenho que ter 3 coisas aí para que isso aconteça. Tenho que ter CO2,
né, o gás carbônico, tenho que ter água nesse ambiente e tenho que ter a presença de luz. Pronto, perfeito. Tudo isso está ok, os estômatos se abrem, esse processo acontece e nós temos a transformação em matéria orgânica, que são açúcares, no caso glicose, que a planta utiliza, né, para desempenhar sua função energética. E nós vamos ter também a produção de quê? De oxigênio. Então, isso é fundamental para que esse ciclo ele aconteça e se mantenha constante. Então, refrisando aqui, nós temos os estômatos. Vão possuir células fotossintetizantes, né? Cada célulazinha tem um nome específico. Então, tem células guarda, que é como se ela estivesse guardando o ostíolo, tá? Protegendo a abertura aqui do ostíolo. Essa célulazinha guarda. Temos as células subsidiárias, né, que ficam ao redor, é como se fossem as células mais externas. Então, cada uma tem a sua função. Mas basta vocês lembrarem do essencial, que os estômatos vão fazer o quê? Controlar a entrada e a saída de substâncias gasosas, né, de gases e vapor de água para a célula. Vamos detalhar melhor. Nós temos o quê? O que é que precisa acontecer para que o estômato se abra? Nós temos que ter luminosidade. Então, na presença da luz, os estômatos são estimulados e eles se abrem. Isso normalmente acontece quando? Durante o dia. E eles vão se fechar durante a noite. Então, as trocas gasosas, né, o processo de fotossíntese vai acontecer, né, na presença da luz durante o dia, os estômatos se abrindo. Tem outras coisas também que permitem com que o estômago se abra e se feche. Lembra que são as 3 condições que nós falamos? Água, gás carbônico e luz. A concentração de gás carbônico também é necessário. Baixas concentrações de gás carbônico, onde no interior da planta, os estômatos vão se abrir para ele fazer a captura de mais gás carbônico do ambiente. Se na planta, no interior daquela planta, já tem gás carbônico suficiente, não tem por que ela capturar mais. Então, o estômago também se fecha. E com relação à água, da mesma forma. Ele não vai se esforçar, o estômago não vai se abrir se tem pouca água no solo. Então, quando tem pouca água no solo, os estômatos também se fecham. Quando a água no solo é em quantidade suficiente, né, para que aconteça esse processo de captura, né, que suba essas águas e sais minerais através da raiz, aí os estômatos se abrem. Então, tudo é adaptação. Né? A planta ela é muito inteligente, ela também sabe quais são as suas necessidades e a hora correta para que o processo aconteça. O que você tinha me perguntado é justamente isso. Esse slide também não é novo para vocês já tinham visto ele. Essa imagem ela é bem didática. Se você prestar só atenção na legenda, já sabe de tudo. Porque nós temos aqui uma estruturazinha, CD. Isso que está mostrando a raiz. Então, não é nada mais que nada menos do que o processo de absorção. Absorção de quê? De água e de sais minerais do solo através da raiz. Então, se está absorvendo água e sais minerais do solo, então isso daqui, não tenha dúvida, ele está tirando de baixo, levando para cima, seiva bruta. É o que tem aqui, condução do xilema de D para A. Isso daqui é seiva bruta. O que é a seiva bruta? É o retirar do solo água e sais minerais. Isso é seiva bruta. Chegou na folha, maravilha. Aí nós já temos outros processos sendo realizados. Vamos focar aqui, Vamos seguir a sequência. Por exemplo, de A para B, nós temos o quê? Alguma coisa está saindo da folha. Então, o que é que está saindo da folha? Gotículas de água em forma de vapor. Então, é transpiração. Foi o exemplo na aula anterior que eu citei para vocês. Por que é muito importante se ter plantas no ambiente para que favoreça o período de chuva? Né? O desmatamento da Amazônia aí é uma consequência gritante e vai afetar muito os nossos recursos hídricos. Porque quando eu corto uma árvore, eu também estou rompendo com isso aqui,
com o processo de transpiração da planta. E o que é essa transpiração? É eu liberar gotículas de água em forma de vapor para o ambiente. Quando isso chega lá em cima na atmosfera, se condensa e cai em forma de água. Então, por isso que é necessário também essas plantas, além da produção de oxigênio, para que aconteça períodos de chuvas regulares. Então, esse pontinho aqui, ó, de A para B, está falando do processo de transpiração. No outro slide, a gente detalha melhor o processo de transpiração. Vamos só fechar essa imagem, falando de que aqui, ó, tá? A gente vê que tem aqui, até a setinha mostra. De A para E. O que é que nós temos aqui, ó, de A para E? Está saindo da folha e está se distribuindo para todo o corpo do vegetal. Isso daqui já aconteceu o processo de fotossíntese. Você já teve uma mudança. Não é mais apenas água e sais minerais, que são substâncias inorgânicas. Seiva bruta. Nós agora temos a condução de seiva do floema, de A para E. Isso é seiva elaborada. Isso é material orgânico. Essa seiva elaborada é o exemplo que eu citei da glicose, do açúcar, né? Então, isso aqui é seiva elaborada, que está sendo distribuída por todo o corpo do vegetal. Olha, o processo de transpiração aqui, ó, que foi o que eu falei para vocês. É justamente o quê, ó? Perda de água na forma de vapor. E essa imagem que está aqui, ó, que imagem é essa, pelo amor de Deus? É o danado dos estômatos, que a gente já vem falando dele faz tempo. Então, os estômatos também, presentes na folha, eles auxiliam nesse processo de transpiração. Ele não facilita o processo de osmose, trocas gasosas, né, e saídas de vapor de água. Então, é essa transpiração também controlada pelo estômato. Que, na verdade, a transpiração pode ser de dois tipos. Pode ser pela cutícula, ou seja, aquela proteção que nós temos aqui ao redorzinho da célula. Lembra que a cutícula ajuda a permeabilizar a planta, evita perda hídrica e tudo mais. Então, quando necessário, ela também transpira. Então, a transpiração pela cutícula ou a transpiração pelos estômatos. Mas, de uma forma ou de outra, falou em transpiração da planta, ela está perdendo água para o ambiente. Isso acontece em forma de vapor. Essa perda de água em forma de vapor. O processo de absorção, isso aqui não é novo. Porque se a planta está absorvendo substâncias do solo, ela só pode fazer isso através das suas raízes. Qual é a diferença da seiva bruta para elaborar? Pronto, escutei sua pergunta, perfeito aqui. Na verdade, nós estudamos isso daqui, só que foi de forma geral, né, na morfologia das angiospermas. Deixa eu até colocar o slide que eu tenho aqui. Pronto, aqui, ó. Esse slide aqui eu recortei de um slide que nós já tínhamos explicado antes. Lembra que nós estudamos falando em tecidos meristemáticos e tecidos permanentes? Isso foi morfologia e histologia das angiospermas, nosso último tópico que nós estudamos. Então, nos tecidos meristemáticos, nós vamos ter como se fossem as células embrionárias. Elas formam todas as outras células do vegetal, inclusive os tecidos permanentes. Os tecidos permanentes já são células diferenciadas, ou seja, já tem característica específica, função específica no vegetal. Dentre esses tecidos permanentes, nós temos os condutores. O que são esses tecidos condutores? Tecido condutor, nós temos dois tipos. Nós temos o xilema, que é chamado de tecido condutor do xilema, tecido condutor do floema. No xilema, é a seiva bruta. O que quer dizer isso, seiva bruta? É do jeito que eu estou capturando aqui do solo, ó. Minhas raízes estão tirando... Eu acho que esse slide está passando só. Minha raiz aqui... Deixa eu só ajeitar aqui esse processo de animação. Aqui, ó, não disse que estava passando só. Ó, minha raiz, ela está capturando do solo justamente o quê? Água e sais minerais dissolvidos naquela água. Que é o que tem aí nesse material da água, por exemplo, do subsolo que a planta está sugando. Então, quem é que suga isso daí? Quem faz esse processo de sucção é o xilema.
Vasos condutores do tipo xilema, que vai estar fazendo o processo de condução de seiva bruta. O que é a seiva bruta? 2 tipos só. Que é a mesma coisa de dizer que é substâncias inorgânicas. Nós temos água e sais minerais. Maravilha. Estou levando isso para cima, né? Para a minha planta. Chegou na folha, teve esse processo de fotossíntese, nós vamos já ter uma substância elaborada sendo produzida. Então, não é mais uma substância inorgânica, apenas água e sais minerais. Nós temos agora uma seiva chamada seiva elaborada. Quem é que conduz essa seiva elaborada? O floema. E o que é essa seiva elaborada? São, por exemplo, carboidratos, nós temos os açúcares, que é a glicose, todas as outras substâncias, que são moléculas orgânicas, necessárias para o bom desenvolvimento do vegetal. E tudo isso ele é produzido graças ao processo de fotossíntese. Tá certo? Olha, vocês viram no primeiro ano. Quais são as substâncias orgânicas que nós temos? Substâncias orgânicas presentes na química da célula. Nós temos 4 tipos. Nós temos os carboidratos. Falou em carboidrato, minha gente, não é só a massa, não, é açúcar. A massa também se transforma em açúcar. Nós temos os lipídios, ou seja, que é as gorduras. Nós temos os ácidos nucleicos, né, que é como formar DNA e RNA. Nós temos também as proteínas. Então, são os 4 tipos de materiais orgânicos presentes na nossa célula, ou seja, a química da célula. Quando eu digo que na seiva elaborada, quem conduz é o floema, é porque já é material realizado através do processo de fotossíntese. Então, só para a gente fechar isso daqui. Falou em xilema, seiva bruta. Falou em floema, seiva elaborada. Isso daqui, só para a gente falou em absorção. Sim, mas ficaram com dúvida? Deixa eu colocar meu outro fone. Cadê? Sim. A água, sem ser na biologia, é orgânica? É material orgânico? Ou não? A água, não, ou na biologia ou não sendo. A água vai ser substância inorgânica. Tá bom? Ou em qualquer local que você encontre, a água é substância inorgânica. Agora você pode estar com dúvida se a água é uma substância polar ou apolar, falando em química. A água é uma substância polar, porque ela tem 2 polos, tem um polo positivo e um polo negativo. O que é isso? Um polo negativo no oxigênio, polo positivo no hidrogênio. E elas formam pontos de ligação através de pontos de hidrogênio. Mas a água é uma substância inorgânica. Pronto, falamos de absorção. Quem é responsável por esse processo de absorção? Então, ainda estão com dúvida? Deixa eu... Ei, Beatriz. Aí como é que faz para diferenciar o orgânico da inorgânica? É que a orgânica tem vida? Substância inorgânica é quando aquela substância mais simples, ela não está... Deixa eu mostrar aqui um slide para vocês do primeiro ano. Espera aí, viu? Para vocês terem uma noção aqui nas coisas. Você vai já entender o que eu quero mostrar. Isso daqui é conteúdo de biologia do primeiro ano, tá certo? Na química da célula, nós vamos ter substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. O que é uma substância inorgânica? É esse exemplo aqui, ó. Temos a água e temos os sais minerais. O que são os sais minerais? São substâncias, ou a água, de certa forma, formados por menos moléculas, por menos estruturas químicas. O cálcio, o que é o símbolo do cálcio? Ca+. O que é o símbolo do fósforo? P. Do potássio? K. Tá entendendo? Não são aquelas substâncias que precisam se juntar com outras substâncias, tá entendendo? Para se formar uma estrutura complexa. Olha aqui uma substância orgânica. O que é que a gente tem aqui? Carboidratos.
nós temos os lipídios, então as proteínas. Então, isso aqui é uma estrutura mais complexa, tá bem? Questões básicas aqui de primeiro ano, para vocês terem noção. Então, não tenha dúvida, substância inorgânica, eu me refiro à água e sais minerais. Substância orgânica, falando em química da célula, deixa eu mudar o slide, eu me refiro às outras, né? Carboidratos, lipídios, proteínas. Pronto. Vamos falar aqui das raízes. Continuar, senão a gente não sai desse tópico aqui. Raiz responsável por esse processo de absorção. A gente estudou esse processo aqui detalhado quando falamos de morfologia e fisiologia. Quem é que vai estar fazendo esse processo de absorção aqui nessa célula? A zona pilífera, ou seja, são os pelos, né? Os pelos absorventes. Então, nós temos o processo de raiz. Isso daqui é um resumo de tudo o que a gente já tinha estudado. Né? Sim, eu não sei se ficou claro para você essa diferença, né? Não sei se ficou claro para você a diferença do orgânico e inorgânico. Era o que eu tinha falado isso aqui, ó. Deixa eu voltar isso aqui, porque eu não sei se ficou claro para você. Eu mostrei o slide, mas não sei se ficou claro. Material inorgânico, nós temos água e sais minerais. A principal diferença, de forma geral, se você for observar, é a quantidade de carbonos, né? Cadeia carbônica aí distribuída nessas estruturas, tá certo? Então, o composto orgânico, de forma geral, vai ter presença de carbonos em suas estruturas, né? Isso é, assim, quimicamente falando, que eu não sei se foi essa a sua pergunta ou não foi. Quimicamente falando, está relacionada a essa presença de carbono, tá? Quantidades de carbono aí na sua estrutura. Eu não fiquei na dúvida se eu tinha respondido certo ou se estava questão de quimicamente falando, se era a sua pergunta. Então, quimicamente falando, a diferença de uma substância inorgânica para uma substância orgânica, né, vai estar relacionado a essa presença de carbono. Né? As substâncias inorgânicas não vão possuir essa quantidade aí de carbono. Sim, vamos focar aqui nas nossas coisas. Aqui é um resumo, tá certo? Um resumo onde eu falo o processo de respiração, que as plantas também respiram. É a mesma coisa que a gente faz. Isso que acontece durante a noite, né, basicamente, na qual a planta vai fazer o processo inverso do que ela faz durante o dia. Ela vai capturar oxigênio do ambiente e ela vai liberar o gás carbônico. Na fotossíntese, nós já falamos um pouco a respeito disso. Na fotossíntese, tem a captura de gás carbônico do ambiente. Isso acontece graças à presença de luz, de água, né? E também a necessidade desses estômatos de abrirem e de fechar. Então, nós temos a captura do gás carbônico, liberação de oxigênio. E na transpiração, é a eliminação de água através de vapor. Quando eu falo de gutação, se você está embaixo de uma árvore, ela elimina gotículas de água e você sente isso. Isso é o processo de gutação. Às vezes é quando tem excesso de água e os estômatos que controlam essa troca gasosa aí, eles liberam esse excesso de água. E aí já é água líquida, você sente, né? Graças à presença, né, diferentes pressões aí na raiz. Então, quando sugou água demais, a planta também vai eliminar isso daí de alguma forma pelo processo de gutação. Esse é um exemplo, né, de plantio. Aí foi um recorte do livro didático, né? Vocês podem ler com mais calma, que é plantio sem terra, né? Só que para isso você tem que colocar as substâncias necessárias, né, naquela água. A gente viu os macronutrientes e os micronutrientes necessários para o bom desenvolvimento da planta. Eu tinha colocado esse slide aqui porque realmente eu já ia falar dele. Porque quando a gente está falando aqui de fisiologia, nós temos a parte de condução dessa seiva bruta e condução da seiva elaborada. Isso através do xilema e do floema, respectivamente. Depois é que a gente vem falar da presença dos hormônios, né, no vegetal. Isso eu pensei que dá tempo hoje, mas pelo andar da hora acho que não. Mas a gente conclui próxima semana. Então,
O que é essa condução da seiva do xilema? Ou seja, dessa seiva bruta, como é que acontece essa captura de água, né? Essa sucção de água, tirando da raiz e indo para a folha, né? Como é que isso acontece? É graças ao quê? Ó? A pressão positiva ou impulso da raiz. O que quer dizer isso? A água, ela vai ser realmente empurrada, né? Por diferença de pressão. Quando ela consegue sair e ir para cima. Então, é através dessas capilaridades. O que essas capilaridades? Presentes no interior da planta. São espaços mesmo, com que essa água consegue passar. Então, aqui foi só um recortezinho que eu trouxe para vocês, onde nós temos a pressão positiva, vai estar relacionada ao processo ativo de sais, né, ou de água no interior dessa planta, através de quê? Da raiz. Então, com isso, consegue o quê? Ó? Entrada de água por meio de osmose. Então, ela realmente passa de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, o que quer dizer isso? É o processo de osmose. Se eu tenho muita concentração de água em um determinado local, porque osmose é transporte de solvente, tá? Se eu tenho muita concentração de água em um local e tenho menos em outro local, nada mais, nada menos do que ela atravessar, passar por osmose para igualar essa quantidade. Então, é isso que acontece graças à pressão na raiz, esse processo de osmose, de água do interior das raízes até chegar no ápice. Então, é isso aqui, ó. Só que tem uma ressalva. A pressão positiva da raiz não é suficiente para levar água até a copa de árvores altas, né? Nós temos árvores aí com mais de 30 metros, não sei quantos metros de altura. Então, apenas a pressão positiva da raiz, ou seja, apenas essa diferença também de pressão osmótica no interior da raiz com relação às folhas, isso ia ser permitido conseguir que isso aconteça? Não, não ia ser possível. Então, nós temos uma outra explicação para que isso aconteça, que é a teoria da coesão, tensão, adesão, né? Que é o que realmente vem explicar essa condução da seiva do xilema. Primeiro se pensava que era apenas essa diferença de pressão aí no interior da raiz, né? Essa pressão positiva, mas isso não era o suficiente. Então, a teoria mais aceita mesmo é essa imagem do recorte do livro didático de vocês, tá? Então, a teoria mais aceita é justamente essa teoria de coesão, tensão e adesão, que permite com que isso aconteça. Isso aí, ó, se pauta em estudos físico-químicos, ou seja, está relacionado ao estudo das moléculas de água mesmo. Que é o que é que está levando, o que é que está subindo de raiz até as folhas? É a água. Só que nessa água também tem sais minerais. Então, essa água vai fornecer, como se fosse realmente um tubinho. Não sei se vocês veem direitinho, mas nessa imagem, nós temos uma listinha aqui, ó, azul. Isso é como se fosse um tubinho mesmo. Ó. Aqui está passando pelos capilares no interior dessa planta. Esses capilares estão absorvendo água e sais minerais do solo. Essa diferença na estrutura química da água, que eu falei, uma água substância polar, né? Polo negativo no oxigênio, polo positivo no hidrogênio. Então, isso daqui permite com que elas se aderam uma na outra, consiga fazer pontes de hidrogênio, essas moléculas de água. Elas se aderindo, que é o processo de adesão e coesão, facilita com que suba, né? Com que faça esse processo de ascendência da água até chegar realmente nas folhas. Então, eles se baseiam falar dessa teoria se baseando na estrutura físico-química da água, tá? Não simplesmente a pressão existente nas raízes. Aí nós temos aqui, chegou na folha, maravilha. Nós vamos ter presença dos estômatos, olha os estômatos aqui, ó, presente nas folhas, que é o responsável por essa realização da fotossíntese, tudo voltar em forma de seiva elaborada, e o processo de transpiração, que também pode acontecer. Quando a gente termina aqui, ó, aqui é só mais um outro recorte para ficar mais didático, que eu fiz em forma de resumo, isso daqui para vocês. Então, é a mesma coisa de falar a teoria, né, tensão, coesão, a mesma coisa de falar a teoria de Dickson. Então, o que é isso?
é o sentido de condução da seiva bruta que vai das raízes a folhas, que é justamente aquela pergunta, né? Como é que aquela água sobe até as folhas. Então, isso acontece, né? Que é a teoria mais aceita, que é quando a gente explica através da fisicoquímica, por conta dessa estrutura da água. Então, ela vai ser puxada por meio das folhas por coesão, tensão. E aqui são os pontinhos que facilitam com que isso aconteça. Então, ocorre essa transpiração foliar. O que quer dizer isso? A água presente na folha, ela transpira, ou seja, ela vai para a atmosfera em forma de vapor. Isso automaticamente permite com que aconteça uma necessidade de mais presença de água naquela folha. Então, isso favorece também essa captura e essa ascensão da água pelas raízes. A pressão dentro do xilema das folhas diminui, que justamente permite com que seja necessário mais substância bruta, né, que é a presença de xilema. Ocorre o fluxo de água no sentido caule e folha, é a ascensão, né? Ó. Você realmente está subindo aqui com a água no interior dessa planta. A pressão dentro do xilema do caule diminui. Essa pressão no interior do caule diminuindo faz com que seja necessário ocorrer o quê? A captura de água de onde? Ó? Da raiz. Então, é a sequência, minha gente. Sai da raiz, vem para o caule, chegou no caule e vai para a folha. E essa coesão entre as moléculas de água e a tensão existente nessa coluna de água do xilema permite com que a água suba. Então, é a teoria mais aceita quando a gente fala de estrutura química da água propriamente dita e a necessidade de absorção de mais água graças ao processo de transpiração foliar. Então, é basicamente o que acontece para que uma água suba das raízes até a folha. Essa diferença de pressão, mas que hoje é mais aceita a teoria que a gente fala de coesão-tensão, porque vai estar relacionado com essa estrutura química da água e a necessidade de se ter mais água da raiz ao caule, do caule à folha, decorrente da transpiração, ou seja, da perda de água para o ambiente. Então, isso faz com que aconteça um impulso, né, e a ascensão dessa água. Vamos ver se a gente fecha falando de seiva elaborada? Então, a seiva elaborada, eu já vou ter presença dos açúcares, né, condução de substância que foi realizado através do processo de fotossíntese. Então, a seiva do floema é o vaso condutor, tá certo? Da seiva elaborada, vai ser rico em açúcares produzidos onde? Ó, na fotossíntese. Então, é por isso que quando a gente fala de condução de seiva elaborada, ela parte da folha para o resto do vegetal, porque aí já aconteceu o processo de fotossíntese e metabolização desses constituintes inorgânicos em orgânicos, né? E como é que isso acontece? A teoria mais aceita para que aconteça esse processo de seiva elaborada, ou seja, pegar da folha e distribuir para o resto do vegetal, é chamado de fluxo de massa, né? Como é que essa matéria orgânica se movimenta aí no interior. Então, lembra aqui, ó, tudo é sequência, tá, gente? Xilema, estou captando água, levando até o ápice dessas folhas, tem um processo de transpiração, coesão, tensão, captura mais água. Já no floema, eu tenho a minha fonte, que vai ser a minha folha, né? Fez o processo aí de fotossíntese, transformou em açúcar, que é o nomezinho aqui, sacarose, que está aqui no meio, e ele está fazendo esse processo aqui, ó, de transposição da folha para o resto do vegetal. É como se fosse um processo de drenagem, as raízes estão puxando. Da mesma forma que ela permite com que o xilema suba com essa água, ela também puxa, faz um processo de sucção, de drenagem dessa seiva elaborada. Por isso que chama fluxo de massa. Onde é que a gente encontra isso daqui, ó? Na folha. O floema possui maior concentração de matéria orgânica na folha. E as raízes conseguem captar esse processo aí de seiva elaborada graças a órgãos que fazem esse processo de drenagem, tipo de sucção mesmo. Como é que isso acontece? Porque tem menos concentração de matéria orgânica na raiz. Então, se tem menos concentração de matéria orgânica na raiz, ela puxa por esse processo de drenagem aí. Então, o floema possui menos concentração de matéria orgânica na raiz e, para isso, ela captura. Então, a água passa do xilema para... É um resumo aqui, tá?
A água passa do xilema para o floema, onde existe maior concentração de matéria orgânica, por osmose. Que foi o que eu disse. Se eu tenho muita água no interior da minha raiz, então ela tende a ir para um local que tem menos quantidade de água. Então tem um processo de ascensão. Coesão tensão ajuda nisso. Ao atingir o floema, ou seja, ao chegar nas folhas, essa água vai empurrar essas moléculas orgânicas no seu sentido contrário. Então, fez o processo de seiva elaborada, ele volta para as outras estruturas da planta, né, até serem assimiladas. Então, por isso que... Deixa eu voltar aqui no slide. A gente já está concluindo, tá? Por isso que nessa imagem aqui, ó, lá no comecinho, que eu mostrei para vocês, ó. Nessa imagem aqui, a gente tem que o floema, tanto ele vai em direção ao ápice, né, das outras plantas, passando por esse caule, como ele desce também para a raiz. Então, ele faz esse processo, né, levando material orgânico para locais onde não tem. Vamos fechar nossa aula de hoje? Se bem que já estou na minha hora, vocês vão já para o intervalo. Pronto, a gente parou nesse slide. Para fechar essa aula de hoje, falta só esse resumo. Mas esse resumo aqui é tudo que eu já disse, né? Vocês podem ler com calma em casa, sem problema algum. É um recorte do livro didático, tá? É justamente dizendo com que esse material orgânico, né, ele faz ascensão para os locais onde não tem, né? Como se realmente tivesse esse empurrar, dessa drenagem através da raiz, seiva elaborada. Então, se a gente for pensar, o que faz com que essa água se movimente no interior do floema vai ser a diferença de pressão osmótica existente entre as folhas e a raiz, né? Ou seja, a necessidade mesmo com que essas substâncias cheguem às outras partes da célula. 8h30, eu acredito que nossa aula deva estar encerrando, né? Vou parar aqui, que a gente encerra a nossa primeira parte. Na nossa próxima aula, eu vou falar dos hormônios, tá certo? Dos hormônios vegetais. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque a gente vai ter que fechar esse conteúdo na próxima aula. Mas hormônios vegetais é pouca coisa, tá bem? A gente conclui com tranquilidade. Eu vou parar aqui de fazer a minha projeção, né? Acho que nossa aula é até 8h30, vocês estão já indo para o intervalo. Gente, eu vou disponibilizar para vocês, já vou deixar no Google Sala de Aula, tá bem? São 3 links de vídeos. É um vídeo que vem falando dos estômatos, um vídeo que fala desse processo de transpiração da célula e o outro vídeo que fala dos hormônios. Então, vocês já vão ter acesso a esse material no Google Sala de Aula, tá bem? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar os hormônios vegetais. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, que queiram tirar dúvidas comigo, podem mandar mensagem, tá bom? Pode mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema algum. Será um prazer atender vocês. E qualquer dúvida que tiver, já sabe, eu estou à disposição. Estou saindo aqui, eu acho que realmente nossa aula encerra às 8h30, né? Vocês devem estar indo para o intervalo. Tchau, gente, abraço, se cuidem, fiquem com Deus.